O ano 1955. O clube, Cama, Clube Atlético Monte Alegre. Foi conhecido, ficou desconhecido, esquecido no tempo, mas fez muito sucesso e entrou para a história como o primeiro time de futebol vindo do interior a ser campeão paranaense. As fotos, as edições de jornais impressos, são as lembranças desse time que um dia deu tantas alegrias aos amantes do futebol. Tudo começou em 1951. Naquele tempo, Telêmaco Borba era apenas um distrito chamado Monte Alegre, que pertencia ao município de Tibagi, e lá ficava uma grande indústria, a maior produtora e exportadora de papel do Brasil. Na verdade, o futebol em nossa cidade começou em 1943, 44, 45, quando o Dr. Horácio Klabin veio para a cidade, né, para assumir um dos cargos na Klabin. E, apaixonado por futebol como ele era, ele resolveu fundar algum clube. E fundou primeiramente o Klabin, lá em Lagoa. Então, em 43, 44, nós tivemos a fundação do Klabin. Mas o Monte Alegre, conforme é conhecido na história do futebol paranaense, foi fundado em 1º de maio de 1946. Dr. Horácio Klabin foi o fundador, ele convidou mais alguns esportistas, diretores da própria empresa, e fundou o Clube Atlético Monte Alegre com as cores do Corinthians paulista. Demorou mais alguns anos, participou de campeonatos regionais em 47, 48, 49, e só entrou no campeonato paranaense, ou divisão profissional, em 1951. Aí ele disputou o campeonato paranaense em 1951, 52, 53, 54, 55 e 56. Em 57 ele desistiu de disputar o campeonato paranaense de profissionais. E em 55 ele sagrou-se, foi o primeiro time do interior do Paraná a ser campeão do estado do Paraná. Na época, a empresa era presidida por Horácio Klabin, um apaixonado por futebol, torcedor do Corinthians. Foi dele a ideia de fundar o Clube Atlético Monte Alegre. O empresário viajou para São Paulo, Rio de Janeiro, atrás de jogadores para formar o time. O Clube Atlético Monte Alegre começou com jogadores locais e regionais. Alguns jogadores vieram de Jaguaraíva, de Araputi, mesmo de Ponta Grossa. E o Cama tentou, em 51, 52, com esses jogadores que não tinham muita experiência. Foi quando o Horácio Klabin viu que ele precisava reforçar o clube. E ele foi até o Rio de Janeiro, e lá a Klabin tinha uma unidade da fábrica lá, e tinha um time de futebol chamado Manufatura. Ele esteve lá, viu alguns jogadores do Manufatura e trouxe. Veio o Taíco, o Ocimar, e depois ele pegou mais alguns jogadores aqui da região. O goleiro Bolívar, que era famoso por ser um goleiro com 100 quilos, mais ou menos. Então o Bolívar veio da Associação Esportiva de Jacarezinho. E o Pequeno veio de Castro. O Isaac veio, me parece, do Internacional de Porto Alegre, ele era gaúcho. Então, daí o Dr. Horácio trouxe jogadores de fora, mas as maiores expressões, na verdade, foram o Cimar, né, meia direita, meio armador, e o Taíco, centroavante, que foi realmente o maior nome do futebol de Monte Alegre e do estado do Paraná. Era o melhor time, realmente era o melhor time do campeonato paranaense. Tanto que foi campeão merecidamente, a imprensa concordou que era o melhor time do campeonato, sem dúvida alguma. Em 1957, após críticas da imprensa de Curitiba e Ponta Grossa, a diretoria do clube optou por não disputar o campeonato daquele ano. O Dr. Horácio Klabin entendeu injustos, fora extra-futebol. Começaram a entrar na vida particular, como de familiares Klabin. Aí é claro que os irmãos Klabin não gostaram muito, e o Dr. Horácio, muito magoado, chateado, ele decidiu abandonar o futebol profissional, porque a imprensa de Curitiba e a imprensa de Ponta Grossa estavam entrando em assuntos extra-futebol, não comentavam mais futebol, passaram a levantar ou calúnias ou alguns fatos, fofocas, na verdade, envolvendo familiares, né, dos irmãos Klabin.
Por decisão da família Klabin, o Cama saiu do futebol profissional em 1957. Hoje é um clube de lazer que não tem mais ligação com as indústrias Klabin.